Olá, sejam bem-vindos ao Quarta Instância. O Quarta Instância é um podcast voltado para debatermos questões jurídicas, sempre trazendo assuntos atuais e também de olho naquelas velhas demandas desse complexo mundo jurídico. E eu sou Paulo Chaves. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Quarta Instância. O Quarta Instância é mais um canal para conversarmos sobre direito, para debatermos sobre os novos desafios que norteiam o ordenamento jurídico brasileiro e também aquelas corriqueiras demandas que sobrecarregam o poder judiciário. E se você quiser saber um pouco mais sobre mim, ficar por dentro dos próximos episódios e dar alguma sugestão, me segue lá no Instagram, Paulo Chaves. E nesse primeiro episódio eu trago um tema super atual que é herança digital. Eu tenho um carinho muito especial por esse tema porque é o tema do meu TCC. Pesquiso esse tema há alguns meses e para estrear o Quarta Instância separei alguns questionamentos que encontramos quando o assunto é herança digital. Com o avanço da tecnologia, o uso crescente de diversas plataformas digitais, essa espécie de herança, a herança digital, tem se tornado cada vez mais comum. Hoje não armazenamos fotos em álbuns físicos, livros adquirimos em bibliotecas virtuais, os e-books e filmes nós compramos ou alugamos em plataformas de streaming. E assim fazemos também com a música, ouvimos em plataformas digitais. Ou seja, nós vivemos em uma sociedade digital. Durante a minha pesquisa, um livro que me ajudou a entender essa nova sociedade, essa transição do analógico para o digital, foi do filósofo francês Pierre Lévy. Pierre Lévy estuda a digitalização da sociedade, esse mundo virtual, esse leque de opções que a internet nos possibilita realizar. Pierre Lévy chama esse mundo de cyberespaço, que também hoje nós podemos chamar de metaverso, que as pessoas estão construindo um verdadeiro legado digital, um patrimônio, ou seja, tudo que os nossos avós faziam e ainda fazem no mundo físico é claramente possível fazer no cyberespaço. E nesse cenário, o indivíduo ao longo da sua vida adquirirá diversos bens em formato digital. E esse aglomerado de bens digitais fará parte do seu patrimônio que, por conseguinte, quando este vier a falecer, será objeto de herança. E essa rápida evolução da internet traz uma gama de questões impactando diversas áreas do direito. E o direito sucessório é impactado diretamente. E aqui eu trago o primeiro problema. No Brasil, nós tivemos um grande avanço no que diz respeito à utilização da internet, a Lei 12.965 de 2014, denominado Marco Civil da Internet, que estabelece princípios e garantias para o uso da internet no Brasil. Outro importantíssimo avanço da legislação foi com a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que estabelece diretrizes para o armazenamento, processamento e coleta de dados pessoais. Porém, nem o Marco Civil da Internet, muito menos a LGPD, trouxeram em seus textos alguma coisa sobre bens digitais. E esse é o primeiro problema. O Brasil não tem uma lei que defina bens digitais, que regule bens digitais. Logo, a herança digital reflete interesse social, uma vez que a herança digital ela é composta por bens digitais. E diante dessa lacuna legislativa, os provedores, os desenvolvedores de plataformas digitais deram um passo à frente do direito brasileiro, disponibilizando uma espécie de testamento virtual, que é aquele termo de uso que dificilmente as pessoas leem e somos obrigados a aderir para que possamos usar aquele determinado serviço. E aqui surge o segundo problema. E esses termos elaborados pelos provedores e muitas vezes estão em desacordo com as normas brasileiras. Exemplo disso são as milhas aéreas. Apesar que já há um entendimento que as milhas aéreas são transmitidas com o evento morte, muitas empresas desse mercado estipulam em seus contratos uma cláusula que, em caso de morte do usuário, as milhas não são transmitidas a herdeiros, que é totalmente contrário ao que diz a Constituição Federal, no seu artigo 5º, no inciso 30, que é garantido aos brasileiros direito à herança. Essas normas elaboradas pelos provedores, os termos em que se você não aceitar, você não acessa aquele serviço, configurando um verdadeiro contrato de adesão, porque somente uma parte dita as regras. Em primeiro plano, esses testamentos virtuais parecem resolver essa lacuna legislativa sobre os ativos digitais, mas deixar na mão dos provedores a elaboração desses termos de uso gerará muitos transtornos, uma vez que a maioria das empresas são sediadas em outros países com outras legislações totalmente diferentes da legislação brasileira. E para fechar, para não prolongar mais, coloco o terceiro
e o mais complexo dos problemas, na minha opinião, que é a privacidade. Aqui já te faço uma pergunta. Você gostaria que suas contas, e-mail, Instagram, Facebook, WhatsApp e qualquer outra conta digital fosse herdada por alguém da sua família? Vamos lá, existem duas espécies de bens que ao longo das nossas vidas iremos perseguir. A primeira espécie são os bens econômicos, são bens que adquirimos para o nosso conforto, nossa necessidade. Um carro, uma casa, são bens valoráveis. Quando um bem digital expressa valor econômico, então esse bem se juntará ao patrimônio do titular, que será objeto de herança. Porém, temos uma segunda espécie de bens, que são os bens existenciais, esses ligados à personalidade do indivíduo, e que não têm um valor econômico, mas sim um valor sentimental, como álbum de fotos da família no Facebook, né? As mensagens de um ente querido que já morreu, que foram trocadas ali no Instagram, em qualquer outra plataforma. E aí, como transmitir esses bens? Se o Código Civil diz que patrimônio é o complexo das relações jurídicas de uma pessoa que tiverem valor econômico. Mas suponha-se que uma mãe ingressou com uma ação pleiteando exatamente esses bens, bens existenciais ligados à personalidade, álbuns, mensagens de uma filha que faleceu, para ter de lembrança, enfim. Aí o juiz analisa e concorda com o pedido da mãe, dizendo que realmente é direito da mãe, é herança da mãe, e concede a ela uma sentença favorável para que ela oficie às plataformas requeridas a ceder as senhas para a nova dona, e assim é feito. E aí, nesse momento, um direito basilar é violado, o direito à privacidade. Privacidade da filha falecida e também de terceiros com os quais a filha tinha contato, confidenciando todos os segredos e descobrindo outros. Quando uma pessoa nasce, ela adquire a personalidade jurídica e aí adquire todos os direitos ligados à personalidade. A privacidade é um desses direitos. Tão importante que o fim da personalidade jurídica se dá com a morte. E mesmo assim, alguns direitos ainda terão que ser respeitados. A privacidade é uma delas. Mas a privacidade do falecido? Sim. Que a família terá legitimidade para ingressar com uma ação para que cesse a ameaça ou para reparar o dano causado a esse direito violado. Então note que a privacidade ela é um direito constitucional, é um direito inerente à pessoa humana. A pessoa nasceu com vida, adquiriu a personalidade jurídica, logo ela tem todos os direitos inerentes àquela personalidade jurídica e a privacidade é uma delas. E para concluir aqui, para não ficar tão extenso assim, porque quando nós falamos sobre bens digitais, é um assunto muito extenso, tem várias vertentes. Para concluir, a lacuna que há em relação aos bens digitais, cria-se uma insegurança jurídica que precisa ser debatida, uma vez que estamos vivendo em uma sociedade digital. Bom, para você que ficou até agora, muito obrigado. Me segue no Instagram para que você fique por dentro dos próximos episódios. Até lá!